Qualquer coisa está no ar e a gente vai conversar com Eládio Filho, que é cineasta, produtor cultural. Eládio, prazer receber você aqui nessa tarde linda, nessa praça linda aqui no setor aeroporto. Pois é, não, prazer mesmo, assim, eu acho legal, obrigado por estar aqui online com essa galera doida aí, massa, bom. Vamos começar então falando de cultura, porque é impossível bater um papo com você e não falar de cultura. Então já vou começar pelas polêmicas. A gente acompanha, você participa também do Fórum de Cultura. E hoje a gente tem uma polêmica lá da Lei Goiás. A Lei Goiás não vai ter mais 23 milhões, é isso? Vamos situar quem está vendo, o que é isso? Que polêmica é essa? Não, acontece o seguinte, né, foi criado um mecanismo há uns anos atrás, nem sei qual a data direito, assim, mas tem bem quase uns 10 anos, que é a Lei Goiás. A Lei Goiás é uma lei de incentivo, onde você tem que negociar com o empresário, assim, o Estado te dá uma como é que se fala, uma renúncia, né, pro empresariado usar e ele investir no seu projeto. Essa lei patinou durante bons anos, só em 2009 praticamente que ela passou a funcionar efetivamente. Todo mundo ficou, massa, que bom, né, agora funciona, agora a gente consegue pegar o papel e ir lá no empresário convencer o cara e tá, beleza. Ocorre que ela é um valor muito pequeno para a demanda que o Estado tem, do meu ponto de vista, do ponto de vista de qualquer um. Então, até assim, em 2009, acho que encerrou o ano de 2010 com a captação de 5 milhões. Na gestão nova que entrou agora em 2011, de cara teve uma contingência de despesa, cortaram pela metade para 2,5 milhões. Aí, o ano passado, final do ano passado, o governador anunciou na entrega de um prêmio, que é o Prêmio Jaburu, que a lei iria para 10 milhões de reais. Beleza, todo mundo falou, pô, né, demorou, né, ainda é pouco, mas demorou, tá? Aí hoje sai a notícia que a Secretaria de Finanças, parece que a Secretaria de Finanças só tinha liberado 40% desses 10, que já não era 10, virou 6, né? E aí agora parece que a Secretaria de Finanças anunciou simplesmente que esses 4 milhões, né, esses 6, assim, os 4 milhões que estão, os 6 milhões, o restante que não é nem 10, né? Seriam esses 6 milhões, eles não vão ter no semestre no próximo semestre. Quer dizer, a grana, e ninguém sabe explicar para onde essa grana foi, saca assim? Então tá uma especulação, dizendo que foi para pagar show de Paul McCartney. Eu acho assim, tem que rir, né? Porque chorar não vai resolver nada, né? Tem que rir lá para a porta, né? Para reclamar, ô, seu governador, o que é isso, né? Além da Lei Goiás, tem o Fundo de Cultura? Tem esse processo aí dessa regulamentação de um fundo, que é uma lei que foi feita em 2006 e até hoje não foi regulamentada. Então a gente tem um monte de promessas, sabe assim, mas fica difícil ficar acreditando em promessas porque a comprovação, a constatação é que fica só na promessa mesmo, entendeu? E o ano que vem é um ano eleitoral, nós estamos falando de mecanismos do Estado, né? Do Estado de Goiás, então tem todo um processo. Então o fundo existe, a promessa do fundo é que vai ter que existirão 15 milhões, né, para investimento em projetos. Isso está muito confuso, sabe assim. Por que essa história com a cultura é assim? Porque a gente estava conversando aqui minutos antes de começar essa entrevista, estava me contando já que você foi um dos grandes batalhadores, você participou ativamente para Goiânia ter lei de incentivo à cultura, mas sempre a cultura vem sendo tratada assim. O que acontece? Eu não explicar isso seria um negócio bem, né, uma tese de doutorado, assim, né, alguma coisa meio gigante, porque eu entendo que se trata cultura assim no Brasil, aqui sim, no Brasil eu te digo que em alguns estados, algumas culturas, vamos dizer assim, né, algumas regiões, tem uma outra relação com o bem cultural, com a manifestação cultural, que dá um outro valor para isso, né? Nesses lugares ela é mais respeitada, ela tem uma outra característica. Aqui fica sempre o quinto, o sétimo plano, o oitavo plano, o último plano. Tipo assim, me parece assim, às vezes que tem aquela história cultura e arte, né? Tem cultura e, né, as artes estão incluídas nessa palavra gigante, né, que é cultura, né? Mas parece aquele negócio assim, a família tem um filho que é engenheiro, outro estudou, é médico, outro é fazendeiro. E aquele lá é poeta. Arruma um emprego público para ele, que ele fica lá batendo carimbo e fazendo as poesias dele. Então parece que sempre é relegado no status da sociedade, entendeu? No segundo, no último plano, sabe, assim. E você acha que os fazedores de cultura,
né? Falta articulação, falta engajamento. As pessoas, como é que os fazedores de cultura, como é que eles se interagem? É uma classe unida? Eu não digo que seja uma classe unida. Mas uma coisa eu tenho que dizer, assim, apesar de ser super decepcionado com as ações, assim, né, com a maneira como o estado de Goiás e Goiânia, por conseguinte, trata a coisa da cultura, o direito cultural do cidadão, mesmo sem esse incentivo, mesmo sem essa coisa, sem essa potência, esse valor de status, eu fico admirado como é que a galera produz aqui, entendeu? Em todos os segmentos, né, das artes, assim, né? Então, isso tem que pagar pau mesmo, porque esse movimento rock que existe, o movimento de artes plásticas, entendeu? Sempre tá o pessoal na vanguarda da dança, entendeu, né? O pessoal com teatro de rua, a literatura mesmo, que é uma arte mais tradicional, né? Conservadora, mas a gente tem uma Cora Coralina que chutou o pau da barraca, né? E mandou o conservadorismo às favas, né? E essa relação é o seguinte, acho que a relação de submissão que existe, ela ainda está aí, a gente não conseguiu se desprender disso e não conseguiu ser um coletivo que possa falar, ó, nós temos direito. Hoje em dia, uma disputa que a gente faz na política, por exemplo, é conseguir convencer o cara que produz, que tem a produção cultural, porque não se reconhece, às vezes, assim, a quitandeira. Não se entende como produtora cultural, entendeu? Sabe, assim, não, eu não faço isso bonito desse jeito, assim. Ele mesmo não se dá valor. Então, se o cara que é o produtor disso, e não é só a quitandeira que eu peguei agora, por exemplo, mas assim, talvez alguém que tem mais elaboração, não se dá valor, não acha que aquilo que ele está exigindo, ou querendo oferecer para a sociedade, e com o apoio da sociedade através de investimento, tem algum valor para ela. Sabe como é que é? Eu entendi. Essa questão que você falou, assim, de sair dessa posição de submissão, então passa por uma valorização da autoestima? Isso, e é uma coisa que é para valorizar, inclusive, esse ponto, que é a autoestima da própria sociedade, entendeu? Sabe, assim, a gente vive, assim, longe do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim, né, dos lugares industrializados e parará, mas isso não quer dizer que a gente não tem identidade. A gente vive longe, por exemplo, aqui, ó, nós estamos colocando agora um negócio no ar. Né? Tudo bem que eu nasci em São Paulo, moro aqui há 30 anos, eu ainda tenho um sotaque. Mas as pessoas não estão acostumadas a ouvir os próprios sotaques na televisão, você está entendendo? Na imagem, no vídeo, né? E é um lugar privilegiado a televisão, né? No caso, né? Quando aparece na televisão, nossa, apareceu na televisão, até para preso, parece que é bom, né? Então, a gente conseguir valorizar essa identidade cultural, essa soberania cultural, é muito importante, sabe? Assim, para a dignidade das pessoas, sabe? Assim, né? Para olhar para frente, sabe? Esse lance. Não, com certeza, acho que muda todo o perfil, muda toda uma história, até em vários aspectos, né, da cidade. Eu quero falar com o cineasta agora, já que a gente está falando das pessoas que produzem, que metem a cara, como você falou aí, que mesmo com todas as dificuldades, falta de apoio, de incentivo ou dinheiro suficiente, as pessoas estão aí produzindo em várias áreas, não mesmo botando para quebrar. Você tem uma produção com cinema, uma relação íntima com o cinema, né, Eladio? Conta pra gente um pouquinho. Eu comecei trabalhando na área de televisão, né? Na área de produção de comerciais para televisão, né? Inclusive lá com a gente, né? É verdade, não, sou filhote lá da ideia, um abraço pro Ronaldo, pra galera de lá, a galera da minha época, bicho, isso foi, ó, não vou nem falar porque é demais. Mas então, dessa mesma forma, meu lance com o cinema, apesar de sempre gostar e ir assistir cinema e tal, era uma coisa muito longe, assim, tipo, eu me lembro que em 94 eu namorei um bom tempo com uma menina que era apaixonada por cinema e aí, na época, parece que fizeram o tronco aqui, e ela, nossa, eu quero fazer cinema, eu olhava pra ela assim, nossa, tadinha, né, não tem uma grana, bicho, assim, muito dinheiro. Eu olhava lá o valor do filme, na época foi 3 milhões de dólares, assim, 3 milhões de dólares, nossa, assim, que coisa de doido, isso é impossível fazer. Só que aí pintou o Fica, né? E aí, por exemplo, outra coisa que eu sou mó crítico do Fica. E aí nessa história toda, a gente pegou o material que a gente tinha em vídeo, né? O know-how que a gente já tinha em vídeo, que tem um background legal aqui em Goiás, assim, sempre teve. Infelizmente os profissionais não são valorizados, teve uns problemas, essas coisas, né? Das vaciladas, né? Mas tinha um background legal, a gente fomos produzir, falando, não, tem esse negócio desse festival. Aí o Paulo Caetano, inclusive, me chamou, falou, não, Eladio, eu tenho uma ideia aqui, vamos roteirizar essa ideia, vamos produzir. Ele é animador, dos bons, né? Aí juntou eu, o Cândido, o Rogério e o Paulo. E
poucos dias a gente produziu A Lenda da Árvore Sagrada, escrevemos no FICA e, para nossa surpresa, foi premiado. Eu fiquei super ressabiado, que era um prêmio de produção goiana. Eu falei, será que isso ficou bom mesmo? Porque a gente, quando é pai da criança, a gente é suspeito, né? Será que ficou bom? Mas foi super feliz, porque depois desse festival, eu descobri os festivais, a gente descobriu os festivais, mandamos o vídeo para outros festivais, e lá ele foi selecionado e foi premiado também, fora do estado, né? Então foi a primeira coisa, e nesse momento foi onde eu vi esse horizonte, sabe? Assim, é como se você subir no morrinho, e aí você começa a olhar, não, tem lá longe, sabe? Assim, dá pra chegar lá, né? E aí começou essa batalha mesmo, entendeu? Porque toda atividade, né? A gente tem uma atividade que tem na praia comercial, que é no caso a publicidade e tal, mas quando você quer ser autoral, você quer se expressar e tal, você vai muito no particular, né? Às vezes você não vai agradar todo mundo, não vai ter uma cara assim boa, assim que todo mundo vai ficar feliz de assistir de ver seu filme. Ou de ouvir aquela música barulhenta, ou de ouvir aquele poema com palavras tortas, né? Assim. Então você tem que ter um incentivo para esse tipo de ação, né? E ela é um trabalho, é um negócio que você tem que dedicar. E aí a gente começou mesmo, fiquei provocado a querer fazer e, portanto, batalhar para ter meios para a gente fazer. Então, e foi uma batalha meio assim de ideológica, assim, tipo, é para todo mundo fazer, não é só para eu fazer, né? E essa história, porque isso também é uma tradição, né? Você tem, assim, às vezes o cineasta oficial, o dramaturgo oficial, é só aquele que recebe recursos, o músico oficial, e a gente não precisa nem citar nomes nem nada, né? A gente tem esse histórico bem recente, né, aqui. Então tem essa cultura também esse aqui é o bonitinho, só ele que faz, entendeu? É chato, né? Eu me sentiria mó desleal, entendeu? Um pilantra, sabe assim, fazendo esse tipo de coisa. Eládio, você falou que você é ressabiado, tem altas críticas com o FICA. Estou aqui com o primeiro vencedor do FICA, o goiano, né? Goiano. E qual que é a crítica? Porque assim, a gente tem essa história, né, existia aqui, assim, antes do FICA, já existiam algumas pessoas que pretendiam fazer cinemas, né? Uma meia dúzia, né, vamos dizer assim. E não tinha uma atividade cinematográfica assim, sabe assim, como é que se fala? Constante, né? Que tivesse inclusive a possibilidade de passar essa informação para um outro, né? Isso e dar sequência. Isso não existia. E o FICA, ele pega e assume o cinema, né, o conceito cinema, o glamour do cinema, a fachada do cinema, e é um dinheiro que se gasta muito grande, dizendo que está se investindo em cinema, e não está se investindo em cinema. É tipo assim, o FICA é um pavão que trouxeram da Ásia, sabe? Assim, uma espaçonave que aterrissou, e de repente todo mundo ficou meio que curioso. E é uma grana grande que se gasta todo ano. Para você ter noção, se o Estado, esse ano, o ano passado não investiu nada, mas se o Estado investir 400 mil em produção, na produção de cinema, é muito. E o FICA gasta 4 milhões por edição. Sabe assim, o Estado não gasta esses 400 mil, mas a gente fez a conta que o FICA já tinha gastado 40 milhões e o investimento total tinha sido 1 milhão e 100. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas é melhor com FICA ou melhor sem FICA? Melhor com uma política para o audiovisual. Porque eu acho que as pessoas têm que entender que a questão do audiovisual é uma questão de soberania de identidade, entendeu? A grande ferramenta de guerra que os Estados Unidos têm se chama Hollywood, entendeu? E essa aí colonizou e ocupou o planeta inteiro, mostrando filmes, o American Way of Life e tal, sabe? Então isso é uma questão lá de segurança nacional, não só lá na Europa, em todo o país central que tem uma mentalidade. Então o investimento na política de audiovisual é fundamental. O FICA não é uma política de audiovisual. Inclusive o atual secretário de Cultura, ele numa entrevista esse ano, ou ano passado, no final do ano passado, ele disse mesmo o que a gente sempre soube, mas ninguém tinha dito ainda. Acho que ele não pensou para falar. Assim, ele disse, o FICA é um cartão postal. E é mesmo, entendeu? É uma coisa tratada no Photoshop e não atende ninguém. Na verdade, assim, ele atende mal e porcamente algumas pessoas que tiram uma semana da vida deles para ir passear em Goiás, sabe assim? E eu acho que não atende nem em Goiás, sabe? Porque outra crítica que eu gostaria de fazer é como é que o papel que o FICA cumpre. Talvez se a gente sair daqui e for ao Rio de Janeiro
e for São Paulo, e falar assim, ah, não, você conhece? E falar, ah, eu sou lá do estado de Goiás, tem uma cidade, a cidade de Goiás Velho, você conhece? Assim, ah, o cara vai falar assim, tem o FICA, né? Ele não vai falar que tem a procissão do Fogaréu, ele não vai falar que tem uma outra, que é um patrimônio histórico da humanidade, sabe como é que é? A gente está perdendo uma identidade de raiz, sabe assim, são 4 milhões que é investidos, entendeu? Que são investidos, que não atendem, sabe assim, não deixam um substrato, sabe como é que é? Os filmes são exibidos assim para poucas pessoas, então eu acho isso, assim, não é que pegar, não dá para jogar o Fica fora, já que o bebê tá aí, né? Não dá para jogar ele fora, mas eu acho que tem que cuidar para cuidar da outra parte, entendeu? Que só o Fica não atende. Se o Fica é uma ferramenta de propaganda e o Estado quer fazer essa propaganda, não tem problema não, mas deixa a contrapartida, entendeu? Para o cinema, para o audiovisual, para o povo goiano, para poder fomentar a produção audiovisual no estado de Goiás, sacou? Tá certo. O Eladio falou aqui de cinema, cineasta, mas como diz meu amigo Eudenis Romão, nosso amigo, né? Nosso amigo Eudenis Romão, você também já foi bem invocado com música, inclusive com uma banda, Os 5 Enigmas de uma Mulher chamada Carlão. Que é isso? Então, a banda dos anos 80. Quando eu me mudei para Goiânia, que foi em 82, eu trouxe uma guitarra, um amplificador, né? Eu não trouxe um skate porque não tinha onde andar na época direito, mas trouxe uma bicicleta, mais ou menos o kit, né? E vendia camiseta de rock na Feira Hippie. Acho que foi o primeiro que vendia. A Feira Hippie era ali no estacionamento da Praça Cívica na época. Você tá cheio de pioneirismos aqui, revelando tudo. É aquele negócio, né? Também tô velho, né, bicho? Tem alguma coisa que você fez na vida, não é possível, né? Mas na época eu comecei a tocar e já tinha uma galera aqui que fazia som e tal. E durante esses anos, no final dos anos 80, tinha uma banda que se chamava 17º Sexo. Porque os nomes eram legais, Os 5 Enigmas da Mulher chamada Carlão, né? O pessoal fala de uma mulher, mas é da mulher chamada Carlão. Aí o 17º Sexo saiu o vocalista, montou uma outra banda, os caras ficaram sem banda e me chamaram pra tocar guitarra e cantar. Aí a gente montou os 5 Enigmas da Mulher chamada Carlão. E era que estilo? Na época você vê como é que o pessoal tem a cabeça boa, né? Na época a gente já ouvia muito Red Hot Chili Peppers, estava assim, na primeira formação da banda, sabe, assim, dos primeiros discos, então era meio um groove, meio um rock, sabe, mais grooveadão, sabe, mais com beat, assim, né? Isso é que ano, mais ou menos, Eladio? 88, 89. E de onde saiu esse nome? Não, isso foi uma viagem de um outro cara, nem esse foi eu que fiz, todo mundo acha que foi eu que fiz esse nome, não foi não. Foi um cara que era um puta músico, a gente tocava junto numa banda que chamava Sexta 13, o Bento Violento, baixista, bom músico pra caramba, só que ele resolveu fazer outra coisa na vida pra ganhar dinheiro. E aí ele teve essa ideia, acho que ele assistiu um filme que chamava Carrie a Estranha e saiu com essa viagem assim. Não, vou fazer um filme, vai chamar Os 5 Enigmas, vai chamar Carlão. Beleza, peguei a ideia, falei, bem, dá licença, montei uma banda, aí você não tá tocando mais mesmo, e pá, metemos o nome. E os nomes eram legais, a gente abriu um show de uma banda que na época era tipo um góticozão assim, sabe, um dark. Chamava O Restos da Cultura Proibida. Essa eu conheço, do Afonsinho? O Afonsinho era o vocalista, né? O Lenine, o Edgar, que hoje é fotógrafo, né? Que deve tocar guitarra ainda também. Eu nem lembro. E o Joca, acho que o Joca tocava na banda também. Qual era o tamanho dessa cena? Porque hoje, assim, a gente tem uma vertente, assim, uma veia grande aqui, né? Do rock em Goiânia, Goiás, talvez. Como é que era dessa época, na década de 80? Então, todo mundo acha que o rock aqui apareceu, né, a partir de um certo instante no meio da década de 90. Não é bem verdade, assim. Eu já fiz um levantamento, já dei uma lida, uma estudada e convivi mesmo. Nos anos 80, tinham 3 cenas. Tinha uma cena pop, que era essa parte do resto da cultura, departamento de testes, Frenesi Precoce, que é o nome da banda do Denottiette, né, o atual Denottiette Famous, do André. Então tinha uma cena pop, tinha uma cena metal mesmo, metaleira, sabe assim, a galera do Asgard, Mortuário, Agente Laranja, e eu não posso ficar citando porque senão eu vou sacanear e vou esquecer um monte, porque tem um monte. Eu não quero falar também que eu tô lembrando, porque senão a gente vai entregando a idade. É verdade, você não tem nada a ver com isso. Aí, então tinha uma cena muito forte assim, e isso foi que deu uma origem, a gente era muito aquele papo aquela ideia do faça você mesmo, né? Do it yourself, não tem onde tocar,
sabe assim, a gente pegava e montava um amplificador na praça, entendeu? Sabe, tirava os negócios do ensaio, do quartinho lá do fundo, e colocava lá e pum, tocava. Produzia show, né? Produzia os próprios shows, a gente era produtor dos próprios shows. Isso foi evoluindo, né? Eu acho que a coisa começa... E foi uma cultura que foi passada, que inclusive o primeiro Goiânia Noise, né, que é uma referência, né, de rock aqui em Goiás e tal, como festival, tarará, ele aconteceu na praça universitária, com todo o equipamento era das bandas, assim, a galera tirou os negócios do ensaio e colocou pra lá, entendeu, assim, e fez a primeira edição do festival, né, hoje nem sei qual edição que tá, já tem uma porrada, acho que o primeiro foi em 94, sei lá. Tá bem adiantada. E o que você acha dessa galera que está produzindo som hoje, música hoje? Eu acho que eles são os privilegiados. Porque hoje em dia você vai ali, você vai aqui em Campinas, você vai ali no centro, você encontra os melhores instrumentos, assim, né? Você pode pedir o instrumento que você quiser. Você tem uma internet onde você pode estudar, aprender, né? Assistir o músico que você gosta de tocar, o cara que você toca, né? Você tem facilidade gigante para gravar. Gravar era muito caro. Hoje em dia você grava na sua casa e publica, que é o mais legal do mundo, né? Você coloca na internet, sabe assim, né? E as pessoas vão ouvir seu som, vão ver sua cara, né? O que você... Tem uma banda assim de Goiânia que você curte, som que você gosta? Tem uma pancada, assim. Até é difícil, assim, porque tem muita banda boa. Seria até injustiça começar... Não tem aquela, tipo, essa aqui, porque é sacanagem, assim, todo mundo tem um nível muito bacana, desde as bandas dos anos 80, sabe, bandas que começaram nos anos 80 e atravessaram os anos 90, entendeu? Quanto bandas atuais, né, que estão pintando agora, que é uma molecada que eu acho bacana. Você inclusive, tá com um projeto novo aí. Não, eu tô com um projeto, eu tô num projeto, né? Num projeto de uma galera que eu adoro, assim, que são meus amigos pessoais, assim, e fui super feliz, assim. Conta aí, fala o nome da banda, que banda é essa, que estilo? Então, pois é. Eu sempre fiz um som ou mais pesado, entendeu? Ou então um pop mais agressivo, assim, né? Agora eu tô caindo mais rock, né? A coisa, praia mais do rock, assim. Agora a galera já é mais swingada, sabe? Assim, o pessoal já toca mais um samba rock, já tem umas referências. E aí batizaram agora esses dias aí, a gente batizou a banda de Tracajá. E agora, provavelmente em breve, eu espero que em coisa de meses, assim, 1 ou 2 meses, a gente vai estar fazendo uma primeira apresentação. É música nossa, a maioria são músicas nossas, né? A grande maioria é música da gente, é autoral e é divertido. É divertido porque, tipo, jogar futebol toda semana com os amigos, sabe? Você junta os caras e... Maravilha, tá na web, quero estar lá presenciando esse momento. Beleza. Não, nossa, vai ser show de bola, né? Eládio, a gente vai finalizar essa entrevista agora e como a gente está no ano em que Goiânia está fazendo 80 anos, eu geralmente pergunto para os meus entrevistados qual o melhor presente Goiânia poderia receber, na sua opinião? Olha, eu acho que Goiânia poderia, o melhor presente assim que eu penso, eu gosto muito daqui, né? Assim, a cidade ela tem tudo, é uma cidade que ela vive um momento muito contemporâneo, ela está atualizada com as tecnologias, mas a gente cuida muito mal do patrimônio natural que a gente tem, sabe? Assim, entendeu? Eu fiquei, assim, eu sou grilado mesmo com essa coisa desses paliteiros que alguns bairros da cidade viraram, sabe? Esse negócio de ficar ocupando margem de córrego, quantos córregos que a gente tem. Isso é uma riqueza, assim, que não é um negócio que o ser humano produz. A natureza demorou uma porrada de anos, sabe, assim, para produzir. Então eu acho que o presente que Goiânia receberia mesmo, assim, enquanto cidade, enquanto território, sabe, assim, seria ser bem cuidada nesse sentido, sabe, assim, o presente que Goiânia receberia legal é um presente das pessoas aprenderem a ter uma convivência mais cosmopolita, se respeitarem mais, sabe, assim, no trânsito, na rua, sabe, assim, procurarem valores, assim, mais, vamos dizer... mais esses da convivência com o diferente, sabe, assim, de procurar encarar o diferente. Acho que esse seria o melhor, para mim seria o melhor presidente, e acho que a cidade agradeceria muito também. Eládio, eu adorei a entrevista, quero estar lá quando o Tracajá for fazer sua estreia, tá bom? Obrigadão. Eu que agradeço aí, valeu galera, ó. Bacana, obrigado, cara. Valeu, gente, qualquer coisa volta amanhã com muito mais pra você, até lá.